Então, bom dia. Vamos lá então à edição de hoje, do dia 4 de junho do ano da graça de 2019. Estamos a falar, naturalmente, da edição matinal da Cor do Dinheiro. E como eu estou na Madeira e estamos um bocadinho longe do continente, provavelmente por causa das telecomunicações, ainda não consegui perceber se está alguém em direto. Bom, já agora, para fazer inveja ao pessoal, vou mostrar aqui um bocadinho o ambiente e mostrar aqui um bocadinho as imagens e a paisagem, antes de saber exatamente quantas pessoas estão em direto e podermos prosseguir com a edição de hoje. Bom, cá está. Bem, então, já reparei que está tudo bem, aqui há muita gente a dizer que está tudo bem com o som e com a imagem, portanto é a altura, som está tudo bem, não é? Porque tive aqui um problema logo de manhã, por isso é que comecei 2 minutos mais tarde, mas parece que está tudo bem. Bem, vamos lá então à agenda de hoje, que é uma agenda muitíssimo preenchida, aliás, como sempre. Primeiro ponto, lamentar a perda daquela pessoa que nos deixou ontem, que é uma figura ímpar nas letras portuguesas, Agostina Bessa Luís, que não é só uma grande escritora, não é só uma pessoa com grande talento, foi também uma pessoa com muitíssimo bom senso na forma como se dirigia à sociedade e na forma como interpretava este sentir português. Eu digo isto até com algum prazer, porque normalmente nós temos a mania que as letras, as artes e o talento artístico são exclusivos da esquerda. Felizmente não são. A Agostina não navegava provavelmente por essas águas. Mas de todas as suas frases e de todos os seus dizeres, eu retenho vários, mas aquela que está hoje na manchete do I, para mim, é claramente uma das melhores. Porque escrevo para incomodar o maior número de pessoas com o máximo de inteligência. Eu acho que sou um gênio, sou uma pessoa com esta capacidade fantástica de interpretar as letras e o pensamento é capaz de dizer uma coisa destas. Bom, regressando à nossa agenda, naturalmente ao período antes da ordem do dia, deixe-me só voltar aqui à agenda, desculpe lá. Segundo ponto, eu no fim de semana ouvi o Dr. Marcos Mendes dizer que era um erro António Costa substituir Ferro Rodrigues na presidência da Assembleia da República por Carlos César. Bem, eu confesso que eu não sabia do assunto, fiquei a saber nesse dia. Confesso que não percebo como é que é possível o Dr. António Costa se quer equacionar a hipótese de substituir Ferro Rodrigues por Carlos César. Bom, não é que eu também acho que o Ferro Rodrigues é o supra-sumo da coerência ou então do exemplo em matéria de dirigir um Parlamento, mas seguramente é melhor do que Carlos César. Bom, o que me surpreendeu ontem, ou aliás, não surpreendeu, foi ouvir Carlos César dizer que o Dr. Marcos Mendes é um comerciante político e que espalha boatos e falsidades e não sei o quê. Bom, eu vou-me abster de qualificar o que o Dr. Marcos Mendes às vezes faz, porque de facto às vezes acho que comete ali uns erros, mas uma coisa é cometer uns erros, outra coisa é este estilo de bota cardada a fazer intervenções públicas. Portanto, a intervenção do Dr. Carlos César ontem, a mimar do Dr. Marcos Mendes com aquelas palavras comerciante político, eu acho que isto é de uma baixeza monumental para quem sequer quer sonhar em ser Presidente da Assembleia da República. Portanto, eu acho que ontem o Dr. Carlos César mostrou porque é que não se deve nomear o Dr. Carlos César para a Presidência da República, número 1. E mostrou também que não tem o mínimo de qualidades, nem o mínimo de capacidade de encaixe para estar naquele lugar. Portanto, eu espero que o Dr. António Costa vá usar aquilo que foi a intervenção do Dr. Carlos César ontem para abandonar de vez a ideia de o levar para a presidência do Parlamento. Bom, ponto seguinte. Nós já sabíamos, sobretudo aqueles que trabalhamos na área da imprensa com alguma relação com o setor automóvel, já sabíamos que há coisas estranhas que se passam no setor. E sabíamos também que havia algumas oficinas que tiravam aqueles filtros de partículas, como sabe, foram criados e pensados para reduzir a poluição provocada pelos automóveis. Sabíamos que existiam alguns casos destes. O que eu não sabia, confesso, é que isto era uma prática generalizada. Ontem o público tratou muito bem o assunto e é questão para dizer uma coisa. Numa altura em que as autoridades se preocupam tanto com poluição e, sobretudo, com as condições para os carros novos, minimizar o efeito da poluição e dos gases e das partículas nos carros novos, é a altura para perguntar onde é que andam as autoridades. Eu sei que não é fácil detectar isto. Eu sei que nas inspeções de periódicos obrigatórias isto
não é verificado. Mas há uma coisa muito importante. O problema é, como sabe, as inspeções periódicas obrigatórias só acontecem ao fim de 4 anos de vida de um veículo. E nestes 4 anos anteriores, há muita gente a substituir os filtros de partículas. E eu explico-lhe porquê. Quando é preciso substituir um filtro de partículas, aquilo pode custar muito próximo de 1000 euros. Ora bem, se alguém pode livrar-se desse filtro de partículas, evitar uma despesa de 1000 euros e a oficina cobrar-lhe 300, por exemplo, como eu sei que há alguns casos, não é? Porque nós ouvimos falar nisto pelos corredores e por portas travessas, bom, obviamente, tanto quem faz a mudança como quem beneficia dela tem aqui uma vantagem muito grande. O que se pode pedir aqui, no mínimo, às autoridades é estarem atentas a isto, porque não faz sentido estarmos tão preocupados com questões de emissões e poluição e por aí adiante e depois estarem a acontecer coisas destas. Último ponto do período de ordem do dia. Como sabem, eu dei esta informação aqui ontem, em função daquilo que a imprensa revelou. O Presidente da Câmara de Santo Tirso abdicou, renunciou ao mandato. E quem o vai substituir é o vice na Câmara. O curioso é que os jornais detectaram ontem que o vice de Joaquim Couto também está a braços com um processo. É arguido no outro processo. Bom, eu não quero acreditar, mas começo a pensar que aquelas pessoas que dizem que pouca gente se safa na política portuguesa começa a ter razão. Porque repare, se é por uma questão de transparência, sair alguém que está envolvido num processo e não quer bloquear o funcionamento da Câmara, admitindo que é isso, e eu confesso que não conheço o processo, portanto não tenho qualquer juízo de valor a fazer sobre isso. O que me surpreende é que vá para esse lugar uma pessoa que é erguida noutro processo. Ou a transparência aplica-se num caso e não se aplica no outro. Eu acho que este tipo de incoerência é a pior coisa que pode acontecer na sociedade portuguesa. E eu acho, suspeito, que para limparmos aquela imagem de falta de clareza que existe na classe política, situações como esta são do pior que pode acontecer. Bom, vamos lá então à agenda. Era um assunto que eu já tinha falado aqui há meses, em 2018, que é a possibilidade da Caixa Geral de Depósitos, que precisou de 3,9 mil milhões de euros de contribuinte em 2018, poder, ainda em 2018, portanto estamos em 2019, mas o que vos vou explicar é relativo ao exercício de 2018, a Caixa Geral de Depósitos, dizia eu, poder entregar 200 milhões de euros de dividendos ao Estado. Ora, dividendos é aquilo que sobra depois de você pegar nas suas receitas e despesas, cobrir queira tomar parada e situações daquelas, e depois diz, olha, está aqui. Ora bem, está aqui o lucro líquido. Agora, o que é que eu vou fazer este lucro líquido? Bom, vou alocar aqui e ali e também remunerar o acionista. Lá está, dividendos. Bem, eu na altura perguntei, e vou perguntar a fazer. Vou voltar a fazer a pergunta. Então, a Caixa Geral de Depósitos já está assim tão bem, dividendos ao Estado? Espera aí, nós metemos lá 3,9 mil milhões de euros. Você dirá, está bem, mas às vezes as pessoas fazem isto, né? O anterior CEO da Caixa, que depois acabou por não ser CEO, o António Domingos, tinha pedido ao Estado um exagero na provisão de capital para poder fazer um brilharete rápido na Caixa. Todos nós sabíamos isto. Bom, mas a questão não é essa. A Caixa continua a ter problemas. E continua a ter problemas naqueles casos que nós conhecemos de crédito mal
milhões de euros. Até porque há aqui outra coisa muito importante. É que esses 200... Eu sei que houve aqui um problema com a transmissão, e tem a ver com a qualidade do sinal. Eu peço desculpa, estávamos com 1.100 pessoas em direto, já baixou o número. Peço desculpa, olha, não posso controlar aqui a questão das telecomunicações. Bom, mas voltando a esta questão dos 200 milhões de euros. Bom, é que, pelo menos assim, ficamos com certeza que existe uma relação direta entre aquilo que nós entregamos ao Estado e depois, quando o Estado não precisa, nos devolve isso. Até para não ficarmos com a sensação e com outra suspeita que tudo isto está a ser feito e a pressão do Ministério das Finanças sobre a Caixa Geral de Depósitos para ir buscar 200 milhões de euros. Porquê? Porque já percebeu, com alguns buracos este ano, nomeadamente com a história do novo banco e por aí adiante, o Governo vai precisar de dinheiro. Vai precisar dos dividendos do Banco de Portugal e vai precisar de dividendos da Caixa Geral de Depósitos, que é para cobrir alguns desses buracos. Portanto, essa suspeita fica no ar. Mas eu volto a dizer, fazemos um acordo com o Ministro das Finanças. Sr. Ministro das Finanças, o senhor vai receber 200 milhões de euros. Olhe, faça uma entrega, uma devolução extra de IRS aos portugueses, agora que estamos na IRS season. Eu acho que é um trade-off interessante e acho que é um trade-off justo, não é? Os portugueses estão a pagar impostos, pelo menos sabem que quando eles não são precisos para alguma coisa, devolvem-nos esses mesmos impostos. Portanto, fica aqui a proposta para o Sr. Ministro das Finanças para nos devolver estes 200 milhões de euros que vai receber da Caixa Geral de Depósitos. Afinal, fomos à base. Está numa entrevista de uma pessoa muito importante para a economia portuguesa, dita ontem no Público. É uma despesa que, quando vem, é para ficar. Quem é que disse isto? Nazaré Costa Cabral, a novel Presidente do Conselho de Finanças Públicas. Como sabe, eu tenho dito aqui, o Conselho de Finanças Públicas é das instituições mais importantes que a economia portuguesa tem neste momento. E as finanças públicas portuguesas têm neste momento. Porque fiscaliza aquilo que se passa na área. E mais, o alerta é algo que nós devemos prestar atenção, porque o risco que corremos numa situação destas é brutal, é enorme. E depois a questão é esta: como você sabe, quando acontecem as catástrofes financeiras, isto é de um dia para o outro, não é? Nós não temos tempo para ajustar, não há 6 meses, não há 8 meses, não há um ano. É imediato, como nós aprendemos em 2010 e depois como sofremos na pele em 2011. O ponto é esse. Bom, sigamos para bingo, que já se faz tarde. Quarto ponto. Bolha na habitação é tudo uma questão de tempo. Quem é que diz isto? Commerzbank, um banco alemão. Bom,
Onde? Numa série de países europeus, por causa da política de crédito muito fácil, facilitada, que o BCE tem vindo a praticar. Portugal está na linha de tiro? Está, diz o Commerzbank. Eu confesso que noto que existe algum exagero em alguns setores, não vejo isto generalizado. Mas o problema é este. Como o BCE está a praticar uma política de crédito muito fácil, juros baixos, dinheiro em abundância, o risco de bolhas existe sempre. Ou no mercado de capitais, ou noutro sítio qualquer como o imobiliário. Portanto, atenção para nós, atenção a este ponto. É verdade que nós não estamos na mesma situação de outros países europeus, é verdade que o risco em Portugal para já não é o mesmo risco de outros países europeus, mas isto pode acontecer. E nós vimos como termina a última bolha, com problemas para as famílias, ainda para mais, eu vi para uma entrevista hoje e não tive tempo para analisar, a dizer que afinal a classe média também vai poder ter acesso a comprar habitação em certas zonas porque o mercado está a estabilizar, não sei o quê. Bem, eu tenho sempre muito receio quando ouço estas previsões facilitistas em relação ao comportamento imobiliário. E sobretudo a ideia de encorajar os portugueses a comprar em casa. Não é? Nós devíamos estar a encorajar os portugueses e criar condições para que os portugueses arrendassem casa e não estar a comprar casa. Mas enfim, atenção, é um alerta oportuno e é um alerta que vem a tempo ainda, para o que se pode passar neste mercado. Quinto ponto. A DBRS tirou ontem o BCP do lixo e também subiu o rating da Caixa. Olha, palmas. Nós só podemos dar os parabéns a quem dirigiu o BCP nos últimos anos, Nuno Amado e sua administração, e ao atual CEO do banco, Miguel Maia. Conheço ambos há muitos anos, tenho uma grande estima por eles, tenho um grande respeito por eles, são excelentes gestores. Ainda há dias encontrei Nuno Amado e tive a oportunidade de lhe dar os parabéns por aquilo que ele fez à frente do BCP. Portanto, é muito bom saber que nós temos bancos a sair da situação em que tinham caído e que as agências de rating estão a reconhecer isso. Não é só o trabalho que a República está a fazer, o trabalho que os bancos estão a fazer. Neste caso da Caixa Geral de Depósitos e neste caso do BCP. É um resultado meritório, é uma coisa que os bancos já mereciam, mas doeu muito, saiu do pelo de muita gente. Portanto, só podemos dar os parabéns a quem fez este trabalho notável de recuperação dos bancos portugueses. Sexto ponto, como eu dizia há bocadinho, a dívida pública atingiu um novo mínimo histórico. 252 mil milhões de euros. Bom, eu já sei que vem aí uma retórica de isto aqui foi para contrair nova dívida, para pagar a dívida, não sei quantos. Está a ver. A tanga do vamos pagar ao FMI, aos organismos europeus, ainda devemos 50 mil milhões de euros. Não devemos mais, porque aquilo que já pagámos foi dívida que fomos buscar ao mercado com a taxa mais baixa para ir pagar aquela dívida com a taxa mais elevada que nós tínhamos contraído junto ao FMI e dos outros organismos. Bom, isto vai continuar. E isto é preocupante. Eu sei que as pessoas têm mania, e tal, isto tem a ver, o que interessa é a relação entre a dívida e o produto. Pois, mas o problema é que se o produto começa a cair ou estagna, isto é um sarilho, porque a dívida vai aumentando. O que nós devíamos estar a fazer neste momento, e daí eu ter referido a bocado da entrevista da doutora Nazaré Costa Cabral, o que devíamos estar a fazer é reduzir aquilo que é a despesa, em vez de estar a criar novas fontes de despesa, que é o que está a acontecer à conta do PS e dos partidos de extrema-esquerda, devíamos reduzir a despesa para criar poupança e ir amortizar dívida de forma mais célere e em maior quantidade, para evitar situações destas. E isto deixa-nos expostos, percebe? É como uma família neste momento, que as condições são favoráveis, as taxas são baixas, há dinheiro em abundância, dizer, deixa-me endividar. Bom, e se depois vier um problema? Em momentos de dificuldade é muito mais difícil nós lidarmos com isto. E, portanto, é este alerta que tem de ser feito. E tem de ser feito de forma atempada. Porque não é saudável nós estarmos com crescimentos contínuos. Há 4 meses que a dívida vai batendo recordes. É um risco. Expõe Portugal. Último ponto desta conversa, e eu peço desculpa, eu não tratei ainda de 2 temas que tinham ficado ontem e prometo tratá-los amanhã, se não houver muita coisa de agenda. Bom, último ponto. Parece que eu li algures que o autarca de Sintra, o Presidente da Câmara, Basílio Horta, terá dito que a circulação em certas zonas da Serra fica interdita nos dias de maior calor por causa do risco de incêndio. Porque os tuk-tuks poderiam produzir fagulhas. Está a perceber? Eu estou a fazer um esforço enorme para me conter, mas não consegui. Eu acho que em situações extremas deve-se fechar certas estradas ao pé das serras e onde há risco de incêndio. Não tenho dúvida nenhuma quanto a isso. Mas, por favor, arranje-se explicações melhores. Eu não sabia que tuk-tuks produziam agulhas. Pronto, olha, foi só um episódio caricato para terminar isto. Olha, eu vou começar por pedir desculpa por houve 2 falhas de emissão.
estávamos com quase 1.200 pessoas e depois baixou para 800, 900, agora estamos com 836. Peço imensa desculpa, mas quem não conseguiu apanhar durante a altura em que passou a gravar, isto fica disponível, fica gravado, portanto, dê um salto aqui para rever isto mais tarde. Bom, para o final, dizer-lhe que amanhã às 8 da manhã ainda estarei aqui em direto de Madeira, de Funchal, e para o final também pedir-lhe aquilo que peço sempre, colocarem um gosto, fazer partilhas nas redes sociais, porque aquilo que você ouve aqui não ouve em mais sítio nenhum. Obrigado, com licença, e até amanhã às 8.